capítulo 1, 8, 9 e 10 do livro do Êxodo, escrito está: e levantou-se sobre o Egito um novo rei, ou uma nova autoridade, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então ele proclamou, isto é, o rei proclamou ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde e tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de alguma guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar o nosso país assolado. Capítulo 3, 5 e 6, escrito está: e o Senhor continuou a dizer-lhe: não te chegues, ou não venha, ou não te aproximes daqui. Tire agora imediatamente dos pés as sandálias, porque o lugar em que você está no momento é uma terra santa. E disse: eu sou o Senhor, ou Deus de teus pais, o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele encobriu o rosto, porquanto temia olhar para o Senhor seu Deus. Você diz um aleluia? Glória a Deus. Podem vos assentar rapidamente em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Todos me ouvem? Amém. Eu vou pedir para o tecladista me ajudar. Obrigada. Deus abençoe o nosso querido tecladista. Seu nome é? Esdras. Deus abençoe sua vida, Esdras. Ele vai ser o tangedor da noite, me ajudar aqui. Amados, eu tenho alguns minutos, mas eu gostaria de, assim como o pastor, aproveitar alguns segundos para interagir com vocês. Eu sou carioca, tá? Carioca mesmo. E carioca gosta de falar, gosta de fazer amizade, gosta de, né? Então hoje não vai ser diferente. Eu quero conhecer vocês e interagir com vocês por aproximadamente 30 segundos, contando a partir de agora. Está no cronômetro ali. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês me respondam batendo uma palma. Não é uma salva de palmas, é uma palma só. A minha pergunta, tá ligado? Tua resposta, uma palma. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Vamos lá. Quando eu disser aleluia, você vem no glória a Deus e vice-versa. Aleluia. Glória a Deus. Tá ligado? Quando eu disser glória a Deus, me deram mais 10 minutos. Ô benção, aleluia. Que coisa boa. Carioca já gosta de falar com o tempo, então. Tá ligado? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você fala amém, irmão. Vamos lá. Quando eu disser vivo, não vai falar morto. Consegui te interromper antes que você morto. Está repreendido em nome de Jesus. Eu falo vivo, vocês levantam as mãos e clamam Jesus. Vivo. Com animosidade. Vivo. Quem está vivo? Tá ligado? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Morto. Dormiu? Sangue do Jesus. Ai, gente, vocês são bênção demais. Tá ligado? Glória a Deus. Abaixa. Dá uma teclada. Glória a Deus. Olhem para cá. Obrigada, gente. Obrigada. Deus abençoe vocês. Eu disse que seria 30 segundos, mas já foram quase 3 minutos. Que bênção. Vamos lá. Amados, o livro que nós lemos aqui, o segundo livro do Pentateuco, escrito por Moisés, com o título Êxodo. Esta palavra, Êxodo, significa partir ou ir embora, retirar-se. Elas descrevem para nós estes significados, descrevem para nós os acontecimentos registrados aqui, destacando especificamente a libertação, tá ligado?
dos filhos de Israel da escravidão egípcia, que foi o lugar onde eles viveram oprimidos e cativos por pouco mais de 400 anos. Historiadores antigos, pensadores, acreditavam que o Êxodo era a extensão, ouça-me, a continuação do Gênesis, com a diferença de alguns séculos, e o elo que unificaria esses dois livros citados, Gênesis e Êxodo, foi um homem ou um personagem que teve a história registrada no capítulo 37, chamado José. Como nós somos frequentadores assíduos da escola bíblica dominical, nós sabemos quem foi o querido José, não é verdade? Vamos pincelar, porque repetir é didático, e quando repetimos, aprendemos. Ele foi o filho mais novo de Jacó, antes de Benjamim, é claro, e este José, que havia sonhado muitos sonhos, fora vendido pelos próprios irmãos, quando estes perceberam que o seu pai havia lhe manifestado um amor diferenciado, não só por intermédio de palavras, mas em ações, porque dedicou tempo para lhe costurar uma túnica de muitas cores, riqueza de detalhes, lhe presenteou. Os irmãos, tomados por uma inveja, enfurecidos, decidiram então tentar matá-lo. Não conseguiram, mas por sua vez o venderam como escravo a ismaelitas que iam para o Egito. Lá, chegando, ele passou por algumas intercorrências, que é do conhecimento de toda a igreja, mas no tempo oportuno, o tempo de Deus, ele foi constituído como governador do Egito Antigo, sendo a segunda maior voz de autoridade naquele tempo, tá bom? Estando abaixo somente do faraó. Mas nós sabemos, e eu gostaria que você guardasse, a palavra-chave de toda a narrativa deste livro, de todo o livro do Êxodo, é a redenção. Eu quero que você repita após mim: redenção. Mais uma vez, redenção. Redimir é resgatar ou salvar alguém. Eu creio que você já ouviu alguém pregar, ou o pastor ensinar, ou já leu em algum momento o Antigo Testamento à sombra do Novo. Quem já ouviu essa expressão aqui? O Antigo Testamento à sombra do Novo, ou tudo o que aconteceu lá atrás apontou para um cumprimento profético na pessoa do Senhor Jesus. Sim, porque só pode haver sombra de algo que realmente exista. Tudo o que aconteceu lá atrás cumpriu-se em Cristo. Isso é tão bíblico e verdadeiro que o Novo Testamento, por sua vez, apresenta a nós, em dois momentos específicos, a palavra êxodo ou partida, que ao mesmo tempo que parecem iguais, são diferentes. Preste atenção que você vai entender o que eu quero dizer. A primeira aparição de partida está em Lucas 9. Partida aqui tem sentido de morte em sacrifício. O que o autor está comunicando aos seus leitores é como Cristo, de maneira voluntária, iria se entregar na cruz do Calvário para morrer a nossa morte, por meio dela nos possibilitar a vida eterna. A segunda aparição, lembram que eu falei de duas? A segunda está em 2 de Pedro 2, falando sobre morte, porém não é em sacrifício. Vocês se lembram que eu disse que ao mesmo tempo que parecem iguais são diferentes? Lucas 9, morte em sentido de sacrifício, 2 de Pedro 2, morte, mas no contexto de o propósito de Deus ter sido cumprido na vida do ser humano, e após o cumprimento deste propósito, ele fecha os olhos na vida para abri-los na eternidade. Então, de maneira resumida, você aqui, neste momento, me ouviu falar sobre 3 experiências de partida ou de êxodo. Recapitulando: primeira, libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. Segunda, libertação do pecador por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz, porque lá foi o êxodo da igreja. Terceira, libertação do nosso corpo, quando partirmos daqui para a morada na eternidade, de modo que nem mesmo a lei da gravidade irá nos impedir. Libertação do corpo. Agora vamos lá. O querido Moisés, que foi o narrador dos primeiros 5 livros da Bíblia, narrou no capítulo 1, nos versículos que lemos do capítulo 1. Ele disse: passou a reinar um novo rei, que não conhecia José.
nem os seus descendentes, nem o que ele fizera de bom em prol da terra do Egito, observando que os filhos dos filhos de Faraó se multiplicavam por sobre a face da terra. Observando este crescimento e incomodado com o mesmo, nasceu uma luz em seu entendimento. Vamos dobrar a carga de serviço, disse ele, porque fazendo assim, iremos tirar deste povo que cresce de maneira descomunal a força, não só física, como a esperança e a expectativa deles se tornarem uma nação poderosa um dia. A expectativa do Faraó era: se dobrarmos a carga de serviço, maridos não conhecerão suas esposas pelo excesso de cansaço, e assim não lhes nascerão filhos, nós sairemos na frente. Só que a Bíblia diz que o efeito da ação do Faraó foi contrária, porque ao invés dele oprimir para destruir, ele oprimiu para contribuir. A Bíblia diz: quanto mais oprimiam, mais o povo crê; quanto mais perseguiam, mais o povo prospera. Ao invés de oprimir para destruir, ele oprimiu para contribuir com um crescimento, porque eles continuaram crescendo. O plano B seria: olha, já que dobrar a carga de serviço não resolve o problema, vamos pegar os meninos de 0 a 2, matá-los. As meninas iremos manter vivas para que na fase adulta se casem com os nossos, e a semente delas levem o nosso nome. A expectativa do Faraó é: elas se casarão e os filhos delas, que levarão os nossos nomes, continuarão crescendo. A nossa nação ficará mais forte. Só que a Bíblia diz que pela segunda vez o plano do Faraó foi frustrado. E eu te digo, porque o trunfo na manga de Deus para aquele tempo estava escondido na cabana da irmã Joquebede, e se chamou Moisés. A igreja Gileade que se reúne neste culto hoje, escuta o recado: Deus não chega atrasado, não chega adiantado, Ele chega na hora certa. Aleluia. Olha para mim. A vida de Moisés é então dividida em 3 fases. Vamos trabalhar nelas hoje. 3 fases de 40 anos cada. Primeira fase dos 40 anos, ele estava lá no Egito. Cresceu sendo chamado de filho da filha de Faraó, estudou nas melhores universidades, se preparou, capacitou-se em todo o conhecimento para ser alguém, quem sabe um príncipe. A segunda fase, vemos ele em Midian, exercendo a função pastoral. Casou-se com Zípora, virou chefe de uma casa, tinha um trabalho fixo. Na terceira fase ou ciclo de 40 anos, vimos ele conduzindo os filhos de Israel durante a peregrinação no deserto. Isso é do conhecimento de toda a igreja. Dwight L. Moody disse uma vez: irmãos, se pudéssemos nominar de maneira direta as 3 fases do querido Moisés, diríamos que na primeira vimos ele ser alguém, na segunda vimos ele ser um ninguém, na última vimos ele, que era um ninguém, ver o que Deus tem poder de fazer, transformando-o em legislador de um povo. Capítulo 2, ainda lá no Egito, ele viu um oficial agredir um dos irmãos. Tomado pela fúria, apartou a briga. Não satisfeito em só apartar, ele tirou a vida daquele oficial. Foi descoberto, e para não morrer pelas autoridades de lá, Moisés precisou fugir. Entramos agora na segunda fase, eu vou trabalhar nela com você. 40 anos trabalhando como pastor de ovelhas, exercendo a função pastoral. O Moisés estava acostumado a todos os dias sair de casa e ir para o Horebe e levar as ovelhas do sogro para pastar. Todos sabemos aqui de conver que ele estava acostumado a ver no excesso de calor no deserto os sarças pegarem fogo, sim ou não? Sim ou não? Como pastor, ele era conhecedor nato do espaço geográfico em que trabalhava, sim ou não? Mas um dia, Deus decidiu se revelar numa sarça, e ele avistou, como de costume, todos os dias, uma sarça que ardia, só que dessa vez não se consumia. O tempo passou e o Moisés percebeu que a sarça ardia sem se queimar, continuava de pé.
É por isso que eu amo dizer que o nosso Deus é expert, especialista em fazer coisas incomuns em dias que nos são comuns. Vou repetir: Deus é especialista em fazer coisas incomuns em dias que nos são comuns. Para Moisés, mais um dia como pastor. Para Deus, oportunidade de revelar-se para que ele fosse levantado como legislador do povo. Para você, talvez mais um culto de domingo da família, da celebração. Para Deus, a oportunidade de revelar a vontade dele e a sua vida por intermédio da sua poderosa e bendita palavra. Ele é especialista em fazer coisas incomuns em dias comuns. E viu a sarça que ardia e não se consumia. Aquilo chocou Moisés. Trabalhando 40 anos, nunca aconteceu. O episódio foi tão chocante que ele falou consigo mesmo: me virarei para lá para ver esta grande visão. A verdade é que o que chamou a atenção do Moisés não foi o fogo na sarça. O que chamou a atenção do Moisés foi a resistência que a frágil sarça teve para arder sem se consumir no meio do fogo. Você pode levantar a mão, por favor? A proposta de Deus neste culto hoje não é só de incendiar a tua sarça, se é que tu me entende. A proposta de Deus é de dar a esta sarça resistência, 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 resistência e sustentabilidade para mesmo se arder, continuar de pé. Olha para mim, pergunta: é possível arder sem consumir? É possível? Quando Deus entra em cena, vou te provar. Capítulo 3 do livro de Daniel. Quem está no culto está ligado? Muito bem. O que o rei Nabucodonosor fez? Assinou um edito, selou com selo real irrevogável: quem não adorar a estátua será lançado na forca. Aí a multidão se prostrou ao som do símbolo, pífaro, saltério, buzina, harpas, todos os tambores e instrumentos de corda. Mas Misael, Ananias e Azarias ficaram de pé. Somos fiéis, a lei do nosso Deus é a pátria que deixamos para trás. Em terra estranha não iremos adorar deuses pagãos, vamos ficar aqui. Aí o rei: vou dar mais uma oportunidade. Se tocar os instrumentos e vocês não adorarem, eu aquecerei a fornalha 7 vezes mais, e vocês serão lançados. É a hora. Pífaro, símbolo, saltério, buzina, harpas, tambores, instrumentos de cordas. A multidão se prostrou. Mas Misael, Ananias e Azarias. Aí o rei: lance-os na fornalha. Deus, minha hora de entrar em cena. Por quê? Os que lançaram morreram fora pelo excesso de calor, mas os lançados caminhavam ilesos no meio do fogo. Você pode melhorar esse glória a Deus aí, que eu vou falar mais alto, eu vou me empolgar. Os que lançaram morreram fora, mas os que foram lançados andavam ilesos do lado de dentro. Deus te autoriza hoje a caminhar. Se você pode, levanta a mão para receber. Tu vai arder, mas não vai parar. Recebe. Tu vai arder, mas não vai desistir. Tu vai arder, mas vai persistir. Tu vai arder, mas vai continuar de pé, caminhando, caminhando, caminhando. Ele não entendeu naquele momento que aquilo que acontecia era uma prefiguração do que Deus faria com ele. Tu está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. Moisés, o fogo sou eu, aqui a sarça é você. É justo, é válido e é coerente colocarmos Moisés, o grande legislador escolhido por Deus para libertar os filhos de Israel, compará-lo a um arbusto velho de deserto? E eu te respondo: toda e qualquer sarça velha presta, desde que Deus esteja nela. Me virarei para ver esta grande visão, porque a sarça não queima. Deus o interrompeu e disse: Moisés, quantas vezes Deus o chamou? Quantas? 2 vezes. No hebraísmo, Deus chamar o nome de uma pessoa 2 vezes era sinônimo de: eu conheço a tua história, sei de onde tu veio, sei quem você é. E eu vou te provar que eu sei quem você é. Tire as alparcas dos pés. No campo da psicologia, diríamos que Deus estava numa consulta com Moisés, despertando nele algo que nós chamamos de insight, flash de memória.
tire as alparcas dos pés, porque o lugar em que tu estás é uma terra. E por que Deus disse a Moisés isso? Porque como viveu 40 anos imerso, chafurdado na cultura egípcia, este Moisés, que ali em Midian se encontrava, sabia que lá no Egito era inadmissível entrar na presença de um Deus pagão calçado. Em demonstração de respeito e reverência à santidade desses deuses, eles tinham que tirar as alparcas dos Deus, dizendo para ele: eu te conheço, sei de onde tu veio, por isso tire as alparcas dos pés. Aí eu penso Moisés disposto a tirar a Deus, mas eu não sou os deuses do Egito, eu sou o Senhor de teus pais, Abraão, Isaque, Jacó. Prazer, sou conhecido como aquele que faz a promessa, que cumpre a promessa e que legitima a promessa. Sou conhecido como aquele que lança a palavra, cumpre a palavra e sustenta a mesma palavra. A Bíblia diz que quando ele ouviu, você está entendendo? Quando ele ouviu e entendeu, ele escondeu a face, porque teve medo de olhar para Deus. Opa, nós já sabemos quem está aqui, já sabemos quem se revelou, é o Senhor dos pais, Abraão, Isaque, Jacó, a semente de Joquebede. Ele escondeu a face porque teve medo de morrer. Damos um desconto para Moisés aqui a princípio, porque foi a primeira vez que Deus manifestou-se para falar com ele. Não houve nenhum outro encontro além desse aqui, foi a primeira vez. Normal ter medo. O novo aguça a curiosidade, mas assusta também. Se tu pegar a Bíblia e desfolhar 30 capítulos, tu perceberá um Moisés diferente deste episódio. O Moisés do 3, imaturo e inexperiente, nunca ouviu Deus, ali foi a primeira vez. O Moisés do 33, 30 capítulos de bagagem, 30 capítulos andando com Deus, intermediando o recado de Deus ao povo, do povo a Deus, sem nem nunca precisar de um intermediário. 30 capítulos aturando aquele povo, guiando aquele povo. De repente, em 30 capítulos de história, ele ouviu, olha só, porque para chegar no 33 você tem que passar pelo 3, não tem jeito. Aí no 33, guiou o povo, Deus, ó Moisés, vem cá, escuta, olha para mim, eu não vou no meio do povo. Deus que guiou esse povo até agora, não vou mais no meio do povo. Por quê? Porque o povo é ruim, o povo pecou, e para eu não matar este povo, o anjo vai. Aí o Moisés, que aturou o povo 30 capítulos, que adquiriu bagagem, experiência, relacionamento, todas as vezes que ouvia a voz de Deus, se envolva, ele entrava na presença do mesmo, bateu os pés e disse: não, o Senhor não nos fez sair do Egito para dizer que daqui para frente anjo irá nos conduzir. Aqui Moisés está respondendo pelo povo. O Senhor não nos fez sair de lá para dizer que daqui para frente anjo irá nos conduzir. Não, só sairemos daqui, olha só, plural, só sairemos daqui se o Senhor, agora quanto a mim, mostra-me tua glória, mostra-me a tua, em outras traduções face, mostra-me a tua. Homem nem ouviu e sobreviveu. Resumindo, se eu revelar o peso de quem sou, mato quem você é. Ou eu preciso te lembrar que eu sou santo e você é pecador. Mas quem tem fome de Deus, não mede consequências, e se tiver que enfrentar a morte para estar com Ele. Estou pregando para uma igreja assim hoje, esta noite. Mostra-me tua glória. Moisés, homem nenhum viu e sobreviveu. É por isso que ele aponta para a fenda da rocha, se esconda lá, a prefiguração do Cristo, porque ninguém vem ao Pai se não for pelo. O que eu estou falando aqui para vocês é que somente os mortos podem ver. Ninguém pode se envolver na glória se não estiver disposto a morrer. Entendeu isso quando foi exilado em Patmos pelo imperador Domiciano.
na expectativa do Império Romano, já está idoso, então ou a fome vai matá-lo ou as bestas irão despedaçá-lo lá. Aí quando chegou em Patmos, pum, arrebatamento. Aí ele declarou a visão que viu: olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, trabalhados e refinados numa fornalha, cabelos mais alvos que a lã. Em uma das coxas estava escrito Rei dos Reis, Senhor 2. O rosto brilhava mais que o sol do meio-dia. Da boca saiu uma espada afiada, mas a voz dele é como o som de muitas águas. Aí quando ele entendeu, caí feito morto, porque não suportei o brilho da sua luz. Mas ele pôs a mão em minha destra e disse-me: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Jesus estava falando para João: eu sei que tu entendeu que para ver a glória precisa estar disposto a morrer. Eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo. Eu sou o último e o primeiro, eu sou o alfa e o ômega. Você está disposto a ouvir pregar isso para você? Você está disposto a morrer para ver a glória de Deus? Você está falando para nós sobre a morte no sentido literal do corpo físico? Se tiver que enfrentar. Paulo disse que por amor ao Senhor nós somos entregues à morte, nos dois sentidos da palavra, todos os dias. Ok? Mas eu prego especificamente sobre a morte ensinada pelo apóstolo Paulo em Romanos 6,11, essa aqui, considerem-se mortos para o pecado de vocês e vivos para a glória de Deus somente em Cristo Jesus. Ele pregou isso aqui na Galácia também, 2,20. Já estou crucificado com Jesus e já não vivo mais eu, Jesus vive em mim. A vida que agora vivo neste corpo, eu vivo na dispensação daquele que me amou e pela minha vida se entregou. Essa aqui também, Filipenses 1,21. Porque para mim o viver é Jesus e o morrer tanto no corpo quanto nos desejos é lucro ou ganho. Tem essa aqui também, Atos 20:24. Eu não tenho por preciosa minha vida, nem minha existência, a não ser fazer aquilo pelo qual eu fui chamado. A minha vida só ganha sentido quando eu faço o que Ele me comissionou a fazer. Você saiu de casa no domingo como esse, na conferência, ouse conhecê-lo, leva para casa essa verdade, vai, leva para casa, agarra com muita força. Com Jesus ou é 880, ou é tudo ou não é nada. Então para tu subir tu tem que descer, para tu ganhar tu tem que perder, e para tu viver você precisa morrer. Pergunta para um cliente que está perto de você: você está disposto? Está disposto a morrer para ver? Está disposto a morrer para ver? Aleluia! Você entendeu até agora? Compreendeu até aqui? Vai continuar comigo? Então vamos lá. Só que no 3 ele ainda estava com medo. Tudo novo, normal. Apavorado ele estava, rosto tapado, com medo descomunal de morrer. Deus faria algo em prol do Moisés naquele momento. Existe uma verdade bíblica aqui, eu quero que você guarde na tábua do coração, por favor. Existirão alguns momentos da vida que primeiro Deus fará em nós, para depois fazer através de... Vou repetir para que você guarde. Existirão alguns momentos específicos da vida que primeiro Deus fará em... para depois fazer através de... Moisés, vem cá. Eu quero que você se levante, porque eu te escolhi para legislar o meu povo. Mas antes de tu libertar os filhos de Israel, primeiro eu vou libertar você. Antes de você libertar os filhos de Israel, eu libertarei você. Os filhos de Israel estão presos pelo jugo que os prende e não os permitem sair. Você está preso na mente, por isso travou aqui. Você sabe, né, que a pior prisão não é que prende o corpo, é que prende a mente. Porque mesmo se o corpo de um ser estiver livre,
e a mente estiver presa, ele não sairá do lugar. Por isso a libertação acontece aqui, manifesta-se Vou libertar você, Moisés. Aqui. Eu amo falar e repetir sobre a verdadeira liberdade que só Jesus pode nos proporcionar. E o que é? A verdadeira liberdade genuína e bíblica é a capacidade de ser guiado pela palavra e não conduzido pelos desejos. A exemplo, um pecador não redimido diz que é livre, mas não consegue ser feliz sem a pornografia. Ele é o quê? Um pecador não redimido diz que é livre, mas não consegue abrir mão do álcool. Ele é Um pecador não redimido diz que é livre, mas não consegue abrir mão da mentira. Ele é Por quê? Obedecer à carne leva à escravidão, mas obedecer à palavra traz a libertação. Enquanto o mundo aí fora enxerga a liberdade como a capacidade de fazer o que eu quiser, nós, salvos em Jesus, a enxergamos como a oportunidade de fazermos a coisa certa, mesmo quando poderíamos escolher fazer a coisa errada. Pegou? Entendeu? Então vamos lá. De que maneira aconteceria essa libertação? Deus, como maior entendedor da mente humana, recriaria um cenário. Dentro do campo da psicologia dos dias atuais, eles creem piamente que às vezes é necessário recriar um cenário da frustração de alguém para trazer cura a esta pessoa. Deus é expert em recriar cenários para restaurar vidas. Você duvida disso? Duvida? Que ele, como o maior dos psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, o maior entendedor da mente que ele mesmo criou, é capaz de fazer isso? Recriar cenários para restaurar? Vamos navegar um pouquinho na Bíblia. Noite da ceia, quem lembra desse episódio? Todos assentados na mesa, quem lembra? Vamos lá. Jesus perguntou assim, disse assim, um de vocês há de me trair. Quem lembra? Aquele que eu pegar o pão, partir, molhar no bocado de vinho, der de comer, virá com traição contra mim. No silêncio das palavras, ele molhou o pão e deu para Judas, como quem quisesse dizer a ele: olha, tu vem com traição, mas eu vou com pão de perdão e eu não vou te tirar da comunhão. Ceia. Natanael não pegou, Tiago maior não pegou, Tiago menor não pegou, Simão Zelote não pegou, João não pegou. Aí Pedro, cuja personalidade é idêntica à minha e a tua, levantou turbado da mesa e disse: Senhor, mesmo que todos decidam ir embora, eu vou ficar até o fim. A Jesus: homem, antes que o galo cante, tu me negarás. Não será uma, não serão duas, serão? Aí eu te pergunto, tu acha que ele validou de fato o que Jesus havia dito? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque quando foram para o período da oração no Getsemane, e Jesus rendeu-se ao Pai em oração, sangrando ali, submetendo-se à vontade do mesmo, retirou-se do período de oração, a guarda chegou. Pedro, Tiago e João dormiam. O que Pedro fez quando viu os homens colocando as mãos sobre o Cristo? Tirou a espada da bainha e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, Malco. Aí Jesus repreendeu a ele: coloca a tua espada na bainha novamente, convém que a palavra se cumpra, ferirão pastor, as ovelhas ficarão dispersas, de ponto final, não tem como mudar. Jesus foi para a casa de Caifás para passar pelo primeiro dos 3 julgamentos que ele enfrentaria. Capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 18, está escrito que a noite era fria e ele estava próximo de um braseiro, isto é, Pedro, avistando o julgamento de longe, ironicamente ao lado de um soldado. Enquanto acontecia o julgamento, ele foi reconhecido por quantas vezes? Fala mais alto. Negou todas as 3. E no mesmo instante o galo canta, o sino toca, a consciência de Pedro acabou. Os olhares se encontraram naquele episódio dramático, e Pedro se retirou dali para chorar amargamente, triste e angustiado. Quiçá rasgou o certificado de ministério. Estou falando numa linguagem bem atual. Rasgou o certificado de ministério que nem havia sido assinado ou carimbado ainda. Vou embora.
retirou-se, partiu dali. Você não encontra Pedro no relato mais. Jesus saiu da casa do sumo sacerdote, foi para o palácio de Herodes, não vê Pedro ali. Saiu do palácio de Herodes, foi para o palácio de Pôncio Pilatos, não vê Pedro ali. Voltou para o palácio de Herodes, depois voltou para o palácio de Pôncio Pilatos, o mesmo lavou as mãos e entregou nas mãos do povo, e o povo para a cruz. Cadê o Pedro? Está com medo. Excluiu-se do corpo, porque sabia que havia pecado contra o Senhor. Jesus foi colocado numa cruz, preso lá, hostilizado pelos homens, abandonado pelos seus, rendeu-se ao Pai. Véu rasgou-se de alto a baixo. A morte não matou o Senhor, ele se entregou, partiu. Trevas pela face da terra, aconteceram tremores. Maria angustiada estava aos pés, João também. Até que estava chegando o horário dos shabat, precisavam tirar o corpo de lá. Você vai entender onde eu quero chegar. Preste atenção na construção. Tirei o corpo da cruz. Vai dar 18 horas. O sábado judeu vai começar. Sexta-feira. Tiraram o corpo da cruz. João não pegou, Maria não pegou, mas um discípulo oculto chamado José de Arimateia pediu o corpo. É ser doido. Pedir o corpo de um morto e deitar nele mais de 35 quilos de especiarias, mais de 1 ano de trabalho braçal. Quem é o doido que unge o corpo de um morto? Quem é o doido que faz isso? É o mesmo que tem certeza de que não vai ficar morto por muito tempo, mas que vai ressuscitar ao terceiro dia. Mais do que deitar aqueles quilos de especiarias, foi dedicar a ele um sepulcro vazio, novo. A expectativa era: antes dele não houve, depois dele também não haverá. Vai ficar para contar a história, ele vai ressuscitar. Coloca lá, cerraram. Primeiro dia ninguém, segundo dia ninguém, terceiro dia Maria angustiada, aflita, chegou e viu a pedra removida. Pensou: roubaram Jesus daqui, onde ele está? Ela questionou, e os anjos que estavam ali perguntaram a ela: por que procura no meio dos mortos quem vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, vivo ele está. Ela ficou desesperada, saiu correndo, comunicou aos discípulos: alguém roubou o corpo de Jesus. E disseram para ela: você está doida? Ela voltou lá. Aí chegou, viu alguém, um homem em pé, que julgou ser o jardineiro, e perguntou para ele: o senhor trabalha aqui? Então viu que tirou o corpo do Senhor. Fala para mim. O homem para ela: por que tu choras? Ela: por favor, senhor, fala onde está o corpo de Jesus. Maria. Aí ela parou, como se no silêncio das palavras quisesse dizer a si mesma: eu conheço essa voz, só ele me chamava assim. Quando abriu os olhos, é o Cristo diante dela. Ela o agarra as pernas: ele não me toques, que eu não subi para o Pai. Vai aos meus irmãos e diga que eu estou viva. Ela foi e contou. Gente, não roubaram o corpo do Senhor não, ele ressuscitou mesmo dentre os mortos. Ele mandou eu avisar vocês. Aí foi João correndo, mais novo, desesperado: não é possível, ele cumpriu a palavra. Chegou lá, ele ficou com medo de entrar no sepulcro. Aí foi Simão, recebeu a notícia: Jesus está vivo. Opa, minha deixa, aquele que tem poder de perdoar pecados levantou da tumba fria. Você acha que ele se contentou e ficaram lá de fora? Ele entrou e lá recebeu uma mensagem: os lençóis dobrados. O anfitrião disse: eu cumpri, eu disse que iria voltar e eu voltei. Eles foram para Galiléia e se encontraram com o Senhor lá. Resumindo a história, porque eu tenho 9 minutos, Evangelho de João no capítulo 21, a Bíblia diz, olha para mim por favor, que lá o Cristo, o maior dos psicólogos, como disse C.S. Lewis, o grande projetista desta máquina chamada ser humano, assentou-se na mesa, que eu digo divã, posicionou todos em seus devidos lugares e começou a sua terapia particular. 3 cenários em um só, numa única atacada. Primeira cena, mesa, foi nela que ele disse que não deixaria. Segunda, braseiro, foi nele que ele negou. Terceira, testificações. Ué, já que você negou 3, vai ter que dizer que me ama 3 também. Deus é cirúrgico, né?
Que coisa linda. Eu amo a maneira desse Jesus trabalhar. Vamos começar. Simão, amas-me mais que a todos? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? Mais que a todos? Mais que a todos? Mais que a todos? Simão, tu me ama? Simão, tu me ama? Me ama mais que a todos? Ô irmão, tu sabes, Senhor. O Senhor sabe de todas as. O que Jesus estava perguntando a ele, na verdade, era: lembra? Te sentei aí para te fazer lembrar. Tu disse que mesmo que todos me deixassem, tu ficaria comigo até o fim. E eu preciso saber se tu ainda sustenta a mesma verdade autossuficiente aí dentro. Realmente tu me amas mais que eles, ao ponto de entregar mais que eles tua própria vida? Aí, visualize a cena aqui comigo. Pedro, semblante caído porque foi pego. Acredito que no silêncio das palavras deve ter dito a si mesmo: não dá mais para negar. Ele não me conhece só por fora, ele sabe quem eu sou aqui dentro. O Senhor sabe de tudo. Jesus, olha, então apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Antes você era moço, e como moço você ia para onde queria, fazer o que queria, mas chegará um tempo quando você for velho, colocarão a mão sobre ti e farão contigo aquilo que tu não quer. Resume-se tudo isso: agora você está perdoado e restaurado. Se no braseiro você caiu, na mesa de comunhão eu te restabeleço, e diante deste braseiro eu te restauro. Ele ama recriar cenários. Você viu? O primeiro Adão caiu no jardim de delícias. O último Adão levantou-se no jardim de dor. Por causa da desobediência do primeiro Adão no Éden, o pecado entrou no mundo gerando morte. Mas por causa da obediência do último Adão, a vida voltou a reinar sobre nós outra vez. Ele recriou, ele fez para restaurar a minha e a sua vida. Ok? Eu entendi onde Moisés entra nessa história. Camaradinha, vem cá. Se você não sabe quem sou, tudo bem, pelo menos busque saber quem os teus pais foram. Sabendo quem eles foram, tu saberás quem eu sou, quem você é e por que eu falo aqui contigo agora. Vamos. Relembre quem foi Abraão. Quem foi, irmão? Fala aí. O pai da fé. Quem foi o Isaac, irmão? O filho da... Quem foi o Jacó, irmão? A legitimidade desta Você está entendendo o que eu estou falando? Dos 3 patriarcas aqui, o terceiro tem história parecida com a do Moisés. Todos aqui lembramos. Aprendemos isso nos nossos devocionais diários e na escola bíblica dominical, que o querido Jacó mentiu junto de sua mãe Rebeca para o pai Isaac, para obter um direito de primogenitura que na verdade pertencia a Esaú. Quando este descobriu, ficou enfurecido e decidiu jurar o irmão de morte: vou te matar. Para não morrer, o que ele fez? Fugiu. Aí, cerca de 21 a 30 anos depois, ele voltou. Gênesis 32, passou no Val de Jaboque, enviou um mensageiro: conta para mim como está Esaú. Voltou, tá vindo ele mais 500 homens, tá vindo atrás de você. Ele tremeu na base, voltou, edificou um altar no Val de Jaboque, teve um encontro com o anjo, agarrou o anjo e disse: tu não vai subir enquanto não me abençoar. Eu vou, não vai, eu vou, não vai, eu vou, não vai. Só me abençoa e vai. Aí o anjo abençoou e disse: a partir de hoje tu não serás mais conhecido como Jacó, tu serás um Israel. Porque como príncipe tu lutaste com Deus, com os homens de prevaler. Agora é Israel. Porque Jacó quem deu foi Isaac, Israel quem deu foi Deus. Aí vem Deus no capítulo 3 do Êxodo comissionar Moisés para ser o legislador do povo. Está requerendo o cenário, tendo uma consulta particular. Sou o Senhor de Abraão, Isaac. Por que ele não disse Israel? Para lembrar do episódio da restauração. Agora ele é um príncipe de Deus, chamado pelo Senhor. Ele disse Jacó. Por quê?
era o mesmo que, rapaz, tu está hoje nas mesmas condições que ele esteve lá atrás. Eu citaria Israel, mas eu vou citar Jacó, para te lembrar que do mesmo jeito que ele fugiu e eu me encontrei, tu fugiu. Surprise, eu te achei também. Não se conhecê-lo, você pode pegar a tua mão. Eu sou carioca da Gema, então você vai dar um tapinha no ombro do teu vizinho, só se tu for amigo íntimo dele. Se não for, não bata para não arrumar BO. Eu não quero BO. Dá um tapa de leve. Se for amiga, melhor amiga, então íntima, dá um puxãozinho no cabelo dela. Isso. Provoca ela, minha filha, provoca ele aí e fala: não tem mais para onde fugir. Ele te encontrou. Você até tentou correr para a direita, ele te pegou na direita. Tu foi para a esquerda, ele te encontrou na esquerda. Você foi para a retaguarda, ele te achou na retaguarda. Você foi para a vanguarda, ele te encontrou. Não tem mais para onde fugir, Moisés. Ele te encontrou neste lugar. Uou! Por isso você está aqui. Por isso você veio. Lembra aí, Davi, enfatizando o atributo de Deus, onipresença, disse assim, Salmo 139, do 7 ao 10. Vamos falar numa linguagem dos dias atuais. Para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei de diante da tua face? Se eu fizer minha cama no inferno, tu me acha lá. Se eu fizer a minha cama nas mais profundas águas, no abismo, lá na fossa das Marianas, a mais de 11 mil quilômetros de profundidade, no meio da escuridão das trevas, tua mão me encontra. Acima dos firmamentos, lá em cima, tu me vês. Tua destra me alcançará e me sustentará. Aí ele chegou à conclusão, vasculhei tudo e entendi que não dá para fugir de diante de ti, porque eu compreendi que aonde eu for, você vai para o pagode, ele vai te encontrar no pagode. Você vai para o baile funk, ele vai te pegar no baile funk. Você vai para a balada, ele vai te pegar na balada. Você vai viajar para outro país, ele vai te encontrar naquele país. Se é que ele vai permitir o teu avião decolar, aonde você for, aonde você for, aonde você for, aonde você for, ele vai te achar, ele vai te encontrar. Não dá para fugir mais. Ouse conhecê-lo, arrisque-se a ter e a viver a melhor experiência da sua vida. Ouse. Eu poderia citar Israel, mas eu cito Jacó para lembrar você também, na situação que tu está, que eu não sou apenas o Deus dos que não erram, eu sou o Deus dos que erram mesmo. Mas eu quero que você compreenda que não é para ser conveniente com os seus erros, mas é por meio da graça possibilitar-lhes oportunidade de recomeço. Olha, eu não sei de verdade o que você fez semana passada, não fez o que você fez ontem, ou há 10 segundos antes deste culto começar, mas Jesus te diz hoje, a porta da graça está aberta, e eu te estendo a oportunidade de recomeçar. Então eu quero que essa palavra acerte o alvo que é o teu coração nesta noite, mexa com a tua estrutura e faça você entender que o melhor lugar para tu estar é na presença de Deus, é no centro da vontade dele. Não dá mais para fugir, e você já entendeu. Quantos cultos mais Deus vai precisar falar para te convencer de que o melhor lugar para você estar é aqui. Quantos hein? Decida hoje, arrisque-se hoje, faça o seguinte, recalcule a rota, não questione e volte. Moisés, pega o bordão, vai para o Egito. Mas eu saí de lá tem 40 anos. Vá, Moisés, libertar os filhos de Israel. Titubeou por um tempo, tentou convencer a Deus, usou um argumento coerente, mas no fim a vontade de Deus prevaleceu. Moisés entendeu, recalculou a rota e foi libertar os filhos de Israel.